ao convocar ao abrigo das disposições regimentais esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal sobre a mobilidade no Porto, procurou, em primeiro lugar, honrar o seu compromisso de contribuir para que a Assembleia seja o grande fórum de debate democrático sobre a cidade, contribuindo desse modo para o aprofundamento dos grandes temas que afetam os portuenses e, consequentemente, para a dignificação deste órgão municipal. Nesse sentido, e com o objetivo de preparar os trabalhos, os deputados municipais da CDU tiveram a oportunidade de auscultar um conjunto de instituições, como a Comissão de Trabalhadores da STCP, o Comandante da Polícia Municipal e o Diretor Municipal da Mobilidade e Transportes, o Comandante da Brigada de Trânsito da PSP, os Conselhos de Administração da STCP e da Metro do Porto, para além de um conjunto de pessoas que têm vindo a dedicar a sua atividade profissional às questões da mobilidade. As razões para as deslocações de residentes do Porto dividem-se entre trabalho, cerca de 25%, compras, cerca de 22%, assuntos pessoais, 21%, acompanhar familiares e amigos, 14%, lazer, 12% e estudo, 7%. Sendo que os habitantes de Cidade do Porto despendem, em média, cerca de 70 minutos por dia em deslocações. Números que mostram que o problema da mobilidade afeta a esmagadora maioria da população e influencia significativamente o seu modo e qualidade de vida. Queria, antes de mais, saudar a CDU pela oportunidade do debate sobre a mobilidade. A mobilidade é, de facto, um tema que nos preocupa por por muitas razões. Preocupa-nos porque nos aflige a todos, preocupa-nos porque ela tem um enorme impacto na qualidade de vida dos cidadãos, no desenvolvimento social e económico da cidade e, naturalmente, também tem um enorme impacto em todas as questões ambientais. É evidente que a cidade do Porto tem um problema e eu concordo com grande parte da análise que faz. A cidade do Porto, nos últimos anos, se quiser, nos últimos 10 anos, não viu feito nenhum investimento estrutural em termos do transporte público. E por muito que nós acreditemos que é o transporte elétrico que vai resolver, ou que são as ciclovias que vão resolver, ou que é a pedonalização que vai resolver, nós sabemos que, de facto, o grande paradigma que se coloca hoje às cidades é a substituição do transporte individual pelo transporte público. Depois haverá aqueles, que não é o meu caso, que conseguem andar de bicicletas a subir vertentes, porque já não tenho idade para isso, já o consegui fazer. Haverá aqueles que andam a pé, nos quais eu me incluo, mas é para distâncias curtas. Mas nós estamos a falar numa cidade que é o coração de uma área metropolitana, em que nós temos todas as manhãs uma maré, que é uma praia-mar, se assim quiser, por volta das 9h30, 10 da manhã, e temos depois a maré vaza ao fim da tarde. E temos vários problemas. De facto, a cidade tem hoje mais atividade, tem hoje muito mais deslocações. Há, contudo, um primeiro aspecto que nós achamos importante clarificar num primeiro momento em que fazemos esta discussão. É que, na verdade, uma parte muito significativa das questões da mobilidade na cidade do Porto não estão apenas nas mãos da autarquia. Muitas das medidas boas e más que foram sendo tomadas, muitas das medidas que estão por tomar são da responsabilidade do Governo. Nós sabemos isso e deixamos claro aqui para que se não diga que pedimos à Câmara que faça aquilo que não pode ou que não deve fazer. Relativamente aos documentos que são aqui propostos pelos restantes grupos municipais, o Bloco votará favoravelmente os 4, por considerar que, de uma maneira ou de outra, todos eles trazem soluções interessantes para dar resposta ao problema da mobilidade, pese embora, e assinalemos, a proposta do Grupo Rui Moreira seja, como já seria de esperar, focada sobretudo ou apenas na questão do automóvel individual e da VCI. A questão da mobilidade é aquela que mais nos aproxima. Há poucas coisas que nos aproximam do Bloco de Esquerda. Na questão da mobilidade, de facto, há algumas coisas que nos aproximam, principalmente as preocupações que nós temos sobre o ambiente, sobre a mobilidade suave. Queria dizer também que me parece algo injusto que pense que as propostas do nosso grupo são apenas relativamente ao transporte individual. A nossa preocupação na VCI não tem como alvo principal o transporte individual. Tem o transporte pesado, nomeadamente o transporte de mercadorias, que passa pelo meio do Porto, sem aqui terem origem e ter destino. Mas, quando diz que nós só pensamos no transporte individual, eu recordo que nós estamos a construir um terminal intermodal que tinha sido prometido há não sei quantos anos, são 14 milhões de euros de investimento. Estamos a fazer um investimento em Fernando Magalhães, para o Metrobus, que representa 5 milhões de euros,
E mais importante do que isso, estamos a investir anualmente na SCCP, estamos a preparar, estamos apenas à espera agora do visto do Tribunal de Contas virá certamente, qualquer coisa como 10 milhões apenas para manter o status quo na SCCP. Portanto, não me parece que o investimento desta natureza possa ser considerado como benéfico ao transporte individual. Portanto, apelo aqui à sua consciência cívica para não dizer isso desta maneira, porque nós não estamos seguramente a gastar 20 milhões de euros para comprar automóveis individuais. O problema que, de forma genérica, podemos designar como de mobilidade urbana não é de hoje, não é exclusivo do Porto, ainda que aqui comece quase a ser típico. E é neste quadro que devemos consciencializar tratar-se de um problema de enorme complexidade, cuja solução ou simples mitigação faz apelo a muitas e variadas disciplinas e saberes, exige a participação de múltiplas entidades e múltiplos poderes. Os efeitos do congestionamento do tráfego são devastadores a todos os níveis. Na qualidade do ar, na produção de níveis de ruído, na degradação da paisagem, nos custos para a economia, no desvio de recursos que são necessários para outros fins, na deterioração da saúde, em múltiplos planos, etc., etc. Por isso, se há domínio que se justifique estudar, pensar, investir e intervir, é seguramente neste. Não devemos, todavia, cair na ilusão de que o problema pode ter uma solução meramente municipal. Ele coloca-se em dimensão muito mais alargada, mesmo para além da área metropolitana. Outra ideia potencialmente perigosa é de que a remediação consiste no simples combate à circulação das viaturas automóveis. Infelizmente, aquilo, como sabe, alguns dos instrumentos de que fala, e aqui já não estamos a falar nos recursos financeiros que são necessários, porque esses nós encontraremos seguramente. Há recursos financeiros que nós não podemos encontrar, dificilmente poderemos, com o modelo de financiamento das autarquias, dificilmente poderemos encontrar a forma de ser os municípios a construírem uma nova rede de metro, acompanhar-me-á com certeza. Mas outras há que o município podia facilmente assumir. Relativamente, por exemplo, às questões da IP, que, como sabe, domina grande parte das questões que Vossa Excelência aqui referiu. Aquilo que tem acontecido, e ainda aconteceu agora a propósito do terminal intermodal, a propósito do nó da VCI, foi que a IP acha que é patroa disto tudo. Sei perfeitamente que não é esta a visão que o Governo tem, e também não é essa a visão que o município tem. Portanto, nós temos um problema muito importante. Repare, estamos a falar naquilo que são as vias de acesso fundamentais. VCI, estamos a falar na circunvalação, estamos a falar num conjunto de outras infraestruturas metropolitanas que nós precisamos resolver. E aqui, de facto, se o Partido Socialista alguma coisa puder fazer, e nós acreditamos que o quer fazer, porque sabemos e tenho falado com camaradas seus que nos querem ajudar e que estão no Parlamento, é no sentido de os municípios, eu já não digo só o município do Porto, porque este é um problema genérico de todos os municípios, é que, relativamente à gestão que a IP faz dos seus recursos, a partir de uma visão, eu não digo que é uma visão lisboeta, é uma visão do Google, que de vez em quando ouça os municípios. E, portanto, se há um contributo que o Partido Socialista, estando no Governo, pode fazer, é no sentido da IP passar a ouvir os municípios relativamente a coisas tão interessantes como, por exemplo, a circunvalação. E, como sabe, o meu vereador, arquiteto Correia Fernandes, se envolveu, isto a propósito da cooperação com outros municípios, em que se conseguiu encontrar um entendimento histórico com Matosinhos, com Gondomar e com a Maia, e, no entanto, quando chegamos ao fim da linha, aquilo que aconteceu foi que a IP fez orelhas mocas. Qual a decisão, se já há decisão do Executivo Municipal sobre o estudo desenvolvido pelos serviços do urbanismo para o aproveitamento do canal ferroviário abandonado entre Alfândega e Campanhá, mais conhecido por ramal da Alfândega, que inclui o atravessamento do Rio Douro pelo aproveitamento e reconversão do tabuleiro da Ponte Dona Maria Pia e que está inserido no PEDU. Queria dizer que a obra de Miragaia, já agora que foi autorizada pela Direção Regional de Cultura do Norte, ao contrário do que se possa ter dito, portanto as pedras foram desmontadas e estão a ser remontadas,
está previsto para março. Portanto, em março teremos esses primeiros meios suaves a funcionar. Relativamente ao Palácio Cristal, ao elevador que fará a ligação entre a Rua da Restauração e o Palácio Cristal, o projeto de execução está em finalização, portanto esperamos tê-lo muito brevemente. Relativamente à terceira grande opção, que é relativamente às virtudes, teve o projeto que foi aprovado por nós, ou que foi escolhido pelo júri. Teve um parecer desfavorável da DGPC e está, portanto, a ser reanalisado. Esta é a circunstância. Já agora dizer-lhe algo relativamente a algumas das questões que foram levantadas. Nós estamos a instalar bicicletários gratuitos em todos os parques de estacionamento da cidade, o que é uma matéria que nos parece importante, e temos neste momento 50 km de vias, seja cicláveis, seja amigas da bicicleta, e pretendemos naturalmente aumentá-las. Sabendo que a nossa opção, como eu já disse e repito, nós pretendemos segregar os peões das bicicletas. E pretendemos proteger as bicicletas, mesmo que isso represente uma redução naquilo que são os limites de velocidade. E quanto, digamos, às causas, nós temos que ser justos e temos que reconhecer que as causas assentam fundamentalmente num aumento, num incremento da taxa de motorização que se verificou na cidade nos últimos tempos, associado a um crescimento e uma melhoria do nível de vida. Há um aumento também, digamos, da atividade económica, importa reconhecer, sobretudo neste momento pós-crise do princípio da década. O Sr. Presidente já deu aqui alguns exemplos, realmente relacionados com os transportes, com os sistemas de aluguer de veículos, também os sistemas os táxis e os TVDs, e também associa matéria que também, digamos, este aumento da motorização também reconhece, se ficou a dever, de facto, durante muito tempo também a percepção, e aliás a convicção e realmente a realidade da má qualidade do transporte coletivo durante muitos anos, relacionado com a sua superlotação, com o cumprimento de horários, com o atraso, ou pelo menos pelo tempo excessivo das viagens, e até com uma rede, digamos, fina, relativamente insuficiente. Eu fico muito contente pelo PSD entender hoje que é preciso reforçar o investimento na STCP. Eu quero lhe recordar que num tempo atrás, não foi assim há muito tempo, em que a STCP teve para ser privatizada, que na altura houve algumas críticas, exatamente a bancada da STCP, quando admiti a possibilidade da Câmara Municipal do Porto vir a ser concessionária da STCP nesse modelo. Mas eu também já mudei de opinião. Em algumas coisas mudo de opinião, portanto compreendo que o PSD tenha mudado de opinião e hoje acredito que o investimento na STCP é um investimento fundamental. Mas não nos podemos esquecer, porque daí resulta aquilo que é a realidade atual da STCP, é que houve um momento em que a STCP, e acho que nessa altura o PSD estava no governo, houve uma redução da oferta da STCP para a tornar mais apetecível numa potencial privatização. E nós ainda hoje estamos com uma redução de quilómetros na STCP que resulta dessa equação. Temos que fazer a justiça de dizer que mobilidade, para que os serviços da Câmara são responsáveis, pelos quais respondem perante nós, abrange toda a infraestrutura da cidade, entre edifícios, excluindo os espaços verdes, incluindo o subsolo. Quando falamos disto, para que nós, quando aqui chegamos, eu digo os deputados, com boas ideias e com boa motivação, a dizer que fez-se pouco, que é preciso fazer isto e não se fez aquilo e não se fez aquilo outro, que eu acredito que toda a gente de boa fé o faz animado do melhor espírito, nós temos que ter a noção do que estamos a falar, do volume de trabalho que está por trás disto. Nós estamos a falar de uma cidade que é relativamente pequena, que são 10 km da Foz da Campanhã, são 5 km do Rio à Esprela, mas são 2.086 arruamentos para tratar, são 700 km de ruas, são 30 mil postos de iluminação, são semáforos, é videovigilância. Tudo isto é mobilidade. Tudo isto é mobilidade. Estamos a falar ao mesmo tempo de uma cidade que tem 350 mil carros a entrar todos os dias, tem 50 mil carros em permanência
e em que, por força da melhoria das condições de vida, da evolução normal das coisas, todos os modos de transporte estão a aumentar. Não é o carro que aumenta só, as motas aumentam também, as bicicletas aumentam também, o transporte público aumenta também, os peões também aumentam. Tudo no mesmo território que não estica. Santa Catarina, por exemplo, apresenta travessias contadas de 5.000 pessoas por hora.